pessoal, é com imenso prazer que gravamos hoje aqui o terceiro episódio do KVMcast, uma plataforma voltada para tecnologia, inovação e informação de parceiros de tecnologia, de empresas, de gigantes aí de tecnologia e seus integradores, como é o caso da KVM. Estamos aqui mais um dia nos estúdios da KVM Audiovisual para entregar esse episódio, esse programa para vocês. Hoje estamos trazendo mais uma gigante do mundo de tecnologia, uma empresa líder mundial em inovação, em fabricação de sistemas avançados de controle e automação de ambientes. Então é com imenso prazer que eu recebo aqui hoje o Hélio Garbim, representante da Crestron no Brasil. Tudo bem, Cláudio? Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A Crestron se sente honrada em bater esse papo com vocês hoje aqui. E vamos em frente, vamos discutir as questões de tecnologia, né, as questões que têm desafiado, né, as nossas organizações nesses últimos anos, em função de tudo que tem acontecido, né? E é com imenso prazer que a gente tem aqui a nossa participação para que a gente possa integrar essa atividade de vocês. E mais uma vez, parabéns por ter essa atividade desenvolvida aqui dentro da KVM. Legal. E hoje acho que também num momento diferente, aí eu posso tomar meu chimarrão aqui junto com o conterrâneo gaúcho. Verdade. Então hoje a gente está desfrutando um chimarrãozinho, aproveitando até o clima friozinho de São Paulo. Então vamos lá, vamos bater esse papo. Hélio, falando então, entrando na Crestron, conta um pouco pra gente da história, como é que da onde que ela veio, tipo, qual que é o posicionamento atual, assim, vamos apresentar assim para nossa audiência aqui essa empresa que hoje é uma gigante, mas da onde que veio, exato. Tá. A Crestron é uma empresa norte-americana, né? Ela tem de origem privada, na verdade, capital privado, né? O George Feldstein é o seu fundador, né? Hoje nós temos, inclusive, o filho dele, o Dan Feldstein, né? Como CEO da nossa organização, né? E tocando novamente a questão de desenvolvimento, né? E visão da organização para as próximas décadas, né? Mas a Crestron é uma empresa com mais de 50 anos, né? É uma empresa extremamente estabelecida no mundo, com mais de 150 escritórios, né? Mais de 2.000 pessoas trabalhando, né? Ativamente dentro das várias áreas de desenvolvimento da organização, com fábricas muito bem estabelecidas também nos Estados Unidos e no México, ou seja, nós fabricamos todos os nossos produtos. Isso é uma vantagem competitiva enorme que nós temos, né? Com relação aos nossos competidores, né? E trazendo sempre o que há de melhor em tecnologia, ou seja, a Crestron, ela é conhecida, né? Ela é olhada e vista no mercado como sendo o benchmark, como seja aquela empresa que ela é a referência, né? Para as outras organizações do mercado, né? Aonde vai a Crestron, vai o mercado, vai o segmento, né? E isso não é à toa, isso é em função de uma grande quantidade de investimento das pessoas e de recursos da organização. Hoje em dia, né, e sempre foi assim, mais de 10% do faturamento bruto da empresa é reinvestido em desenvolvimento de tecnologia, né? E para isso nós temos pessoas dedicadas, grupos dedicados, laboratórios especializados dedicados, né, em vários locais do mundo e um contínuo investimento nessa infraestrutura. Ou seja, é isso que faz da Crestron ser o que ela é. Né? E é isso que a gente enxerga como sendo o futuro da Crestron, ou seja, sempre estando na frente, né, da crista da onda da tecnologia, entregando aquilo que os nossos clientes estão pedindo para nós, em termos de soluções de áudio e vídeo, de automação e de workplace, e também, obviamente, na parte de automação residencial. Legal, muito bom. Bom, eu acho que assim, não tem dúvida sobre quando a gente vai ao mercado, consegue... sente a percepção do cliente em relação a isso, em relação à qualidade, em relação à robustez, a design. E agora uma característica do mercado brasileiro que ele é muito voltado a preço. Uhum. Obviamente que esse tipo de característica vem junto com o preço. Então, assim, como que a gente aborda, qual que é a abordagem das soluções Crestron e como também que se calcula, como é que a gente consegue calcular o ROI dessas soluções. Perfeito. Acho que a gente tem até um vídeo que é interessante, eu vou pedir para o pessoal deixar rolando aqui, muito interessante a questão de fábrica, a questão de testes de qualidade, de segurança e uma série de coisas. Então, enquanto você vai falando sobre isso, sobre a robustez, aí, tecnologia, design e tal, a gente deixa rolando esse vídeo aqui para o pessoal acompanhar também. Perfeito. Isso é um ótimo ponto, Cláudio. A gente tem aquela máxima aqui na América Latina, né, de que o barato sai caro, né? E isso,
Quando você fala de Crestron, é exatamente esse o ponto. Assim, nós possuímos uma capacidade de desenvolvimento, de design, né? E uma capacidade de fabricação, né? De seleção de componentes, de seleção de suppliers, né? De fornecedores, que ela é ímpar na indústria. Bom, Hélio, eu acho que falando um pouquinho aí da Crestron, então, dessa parte da história, de posicionamento e tal, a gente entra numa questão de percepção de mercado. Hoje, é sem dúvida que o mercado percebe a Crestron como o topo de inovação, topo de tecnologia, topo de design e também de qualidade. Junto com isso, obviamente, vem o preço. E o mercado brasileiro acaba sendo muito sensível a preço. Então, assim, como é que a gente argumenta isso? Qual que é o posicionamento? Tem uma questão, obviamente, de ROI que a gente consegue, que até queria que você detalhasse mais. E junto, eu trouxe um vídeo aqui da empresa que mostra um pouquinho mostra um executivo falando, a gente vai tirar o áudio até para ouvir o teu speech, mas também mostra todo o processo fabril, mostra teste de qualidade e tal, que eu acho que é muito importante, eu acho que até para justificar essa questão de preço e qualidade. Exato. Ótima pergunta, Cláudio, porque, na verdade, o return of investment, né, o retorno, né, do investimento que é realizado pelas organizações em tecnologia é algo fundamental hoje. Assim, as empresas, as grandes corporações do mundo, virtualmente as maiores 1.000 empresas no mundo trabalham com Crestron hoje. Por quê? Por que elas selecionaram a Crestron como sendo a plataforma, né, de desenvolvimento dessas tecnologias dentro das suas organizações? Porque realmente a Crestron entrega tudo o que ela diz que ela vai entregar. Ou seja, tanto na questão de design quanto performance, porque a tecnologia ela tem que ser transparente para as organizações. E quando você coloca uma plataforma como a da Crestron, onde você resolve os problemas do ecossistema do lugar de trabalho, você realmente está fazendo com que as pessoas consigam trabalhar dentro de uma performance que elas querem e entregar os resultados que elas querem para as organizações. E isso é o return of investment. E quando você imagina que o custo de uma tecnologia, ela vem lá desde o início, desde o período de planejamento de implementação da tecnologia até a sua consecução, a entrega do projeto e o uso dela por 10, 15, 20 anos, você imagina que isso é uma plataforma que vai estar com essas pessoas durante um grande período de tempo. E o investimento e a capacidade de investimento das organizações nisso, ele é sempre limitado, os recursos são limitados. E quando você tem uma tecnologia que entrega tanto por tanto tempo, obviamente que fica barato. Daí a questão toda. Então, este é o posicionamento da nossa empresa. Você não está falando de uma solução que entrega uma parte daquela situação do dia a dia. Nós entregamos muitas coisas. Nós trabalhamos em todo o workplace. A gente está desde o room scheduling, desde o agendamento de sala, desde a colaboração, desde o transmissor do receptor, desde o digital signage, desde do ecossistema, do ambiente que você está trabalhando aqui, para que as pessoas se sintam bem, entregando uma quantidade de tecnologia para fazer com que as pessoas se sintam bem naquele local de trabalho e que possam trazer os seus clientes e que elas também possam, né, fazer com que isso faça parte do seu dia a dia de uma forma produtiva. Claro. E isso que é a Crestron. Essa é a resposta para essa pergunta com relação ao barato, né? Então, a Crestron, na verdade, é a empresa que entrega os equipamentos mais baratos do mercado, nesse sentido. Claro. E também se vê um planejamento, que eu acho que você vinha falando, eu acho que se vê uma evolução da plataforma, não é uma solução que nasce hoje, daqui a 2, 3 anos ela não existe mais, então se vê uma base e a partir daí vai se criando funcionalidades diferentes. Isso é outro ponto fundamental que você colocou agora, porque os ciclos tecnológicos, eles têm aumentado a sua velocidade, né? Então isso é muito importante, Cláudio, porque há 10, 15, 20 anos atrás, você tinha lá dentro do seu desktop de trabalho, você tinha um fax, né? Você tinha uma digitalizadora, talvez, de alguma coisa, né? Você tinha um telefone, né? Você tinha uma quantidade de equipamentos lá que ficaram por anos e anos lá. São 7, 10, 8, 20 anos esses equipamentos ficaram nesses desktops, né? Nesses locais de trabalho. Hoje em dia, a velocidade tecnológica ela não permite, na verdade, com que você possa investir em coisas e imaginar que isso vai ficar lá por tanto tempo. Quando você tem uma plataforma como a Crestron, que integra realmente todas essas tecnologias e dentro de um conjunto de equipamentos que realmente faz sentido, você tem aí a capacidade de promover com que esses equipamentos fiquem durante muito mais tempo da organização. Porque no momento em que você tem múltiplas marcas, múltiplos equipamentos, com tecnologias distintas, tentando se conversar,
Aí você tem o que a gente chama comumente, né, dentro do mercado de Frankensteins, né? E esses Frankensteins acabam entregando, desculpa, a palavra é entregando, uma experiência que não é adequada para o cliente final, fazendo com que, de uma forma geral, ocorra um decréscimo, né? Uma diminuição da percepção do cliente final com relação às tecnologias. Isso é muito ruim. Por isso, é a nossa responsabilidade como organização, como fábrica, e nós, né, e vocês também como parceiros do mercado, de conversar a respeito disso com todo mundo e educar o mercado a respeito dessas tecnologias para que as pessoas entendam com relação às decisões que elas estão tomando. Né? O que é que nós queremos para a nossa organização, para os nossos clientes e para as pessoas que estão dentro da nossa organização. Porque eles também são clientes. Se as pessoas dentro da sua organização estão felizes trabalhando com aquela tecnologia, elas vão entregar mais. E elas vão se sentir melhor. Claro. E isso vai fazer com que tudo funcione melhor. Então, esse é o return of investment. Né? Quando você integra tudo isso de uma forma simples, né? Com capacidade, aí você consegue fazer com que as coisas funcionem bem. E é nesse mercado que a Crestron está, entregar bem as coisas, fazer com que as coisas funcionem bem, para que as pessoas tenham uma experiência excelente, excepcional, com a sua tecnologia. Legal. Bom, aqui fala acho que de alguns pontos de fábrica, mas também uma coisa que me impressionou bastante, não sei até se o ponto não é esse, mas não é o caso, dos testes que são feitos. Então, teste de qualidade, teste de impacto, que se cria um braço mecânico para ficar abrindo e fechando uma tampa 300 mil vezes para ver quanto ela vai aguentar. Então, assim, isso me impressionou bastante vendo o vídeo de vocês. Eu acho que uma das maiores experiências que eu tive na minha vida profissional foi a visita na fábrica da Crestron, né? E também no seu warehouse, no seu centro de distribuição. Porque a quantidade de testes, né, que é realizada dentro desses equipamentos é realmente absurda. Ou seja, hoje, qualquer uma desses nossos equipamentos, eles possuem mais de 4, 5 mil peças integradas dentro de placas, né, e processadores lá, para que você possa fazer com que a coisa funcione da forma adequada. Então, obviamente, o nível de tecnologia dessa fábrica ela é extremamente alto. A gente está falando do top que existe nesse segmento de mercado com relação ao que é entregue com relação a esses equipamentos, né? E isso, na verdade, tudo é feito porque nós pensamos no cliente final e também nos nossos parceiros. Porque nós entendemos que até o momento de você integrar e poder realmente entregar a chave para o cliente final, você passa por uma série de situações que você precisa de equipamentos que tenham essa resiliência, que tenham essa durabilidade e essas características para que eles possam realmente ser instalados, né, e comissionados de forma adequada para o cliente final. Muito bom, legal. Bom, falamos então um pouco da empresa, falamos da questão de qualidade, de fábrica. Agora eu queria falar da integração. A gente tem aí, eu sempre falo na questão de pandemia, não tem como fugir, assim, né? É um momento diferente do mundo, né, que a gente não tinha vivido ainda, mas a gente viu crescer bastante aí nos ambientes de trabalho a questão das videoconferências, do trabalho híbrido e tal. E a soluções como o Microsoft Teams Rooms, o Zoom, cresceram muito principalmente nesse momento, né? Vieram de outras aí, Skype, enfim, outras anteriores, mas hoje já estão bastante consolidadas. Como é que funciona a interoperabilidade? Assim, a Crestron, óbvio, a automação e outros sistemas, mas agora também fazendo a interoperabilidade com esse tipo de solução. Excelente pergunta essa, porque tu vê como as coisas, né, o ambiente de trabalho, né, e as situações que são colocadas no nosso dia a dia fazem com que a tecnologia ela evolucione mesmo, né? E não poderia ser diferente com a Crestron, ou seja, nós integramos essas plataformas, a Zoom e a Teams, de uma forma nativa dentro de uma linha da Crestron chamada Flex, né? O que isso significa? Significa que tudo aquilo que foi imaginado por essas empresas, por essas plataformas, né, em termos de entrega de experiência, ela realmente acontece junto com a Crestron. Porque se você entra dentro de um ambiente de trabalho, hoje de uma sala de reunião, você encontra hoje múltiplos equipamentos sendo controlados com várias interfaces diferentes, né? Então, imagina você entrar dentro dessa situação e tentar ligar uma coisa, ligar outra coisa, ligar outra coisa, ligar... Lá pela quarta, quinta coisa que o cara está tentando ligar para tentar controlar aquela sala, vira realmente uma experiência difícil. Meia dúzia de controle na mão, em cima da mesa. Exato, um monte de cabo, um monte de coisa, né? E o objetivo
dessas organizações da Teams e da Zoom com a Crestron foi fazer com que nativamente as suas plataformas rodassem dentro dos nossos sistemas, fazendo com que a única interface para toda a questão de videoconferência e para a questão de automação da sala seja apenas a interface da Crestron. E isso simplifica demais a reunião. Ou seja, você tem realmente aquela experiência do One Touch Button, que você chega, você aperta e naquele momento já está o preset todo pronto para que você possa realmente começar uma videoconferência, ou uma reunião de colaboração, ou uma audioconferência. Depende daquilo que você programou para aquela sala. Então, essa é a grande diferença e essa grande entrega, na verdade, que a Crestron faz de uma forma totalmente diferente de outras tecnologias que se encontram no mercado. Legal. E aí também o One Touch Button aí, já, além da parte de videoconferência e tal, a gente consegue ver iluminação, consegue ver cortina, ar-condicionado. O front panel, por exemplo, da Microsoft, ele já está integrado dentro do device da Crestron, do Mercury. Então, e nós temos vários tamanhos, temos o Mercury normal, temos vários modelos, né, para fazer com que a coisa se adeque de forma se adeque, na verdade, de forma correta para cada tipo de sala, né? Então, quando você se encontra com a interface do Microsoft Teams Room, por exemplo, no device da Crestron, você já tem também o sistema de automação no front panel. Então, você clica ali, a partir dali você tem ou já os presets prontos, ou você pode controlar a iluminação, o ar-condicionado, as cortinas, de acordo com aquilo que você deseja naquela sala. E isso faz com que a experiência seja realmente uma experiência maravilhosa. Bom, eu gosto de saber, Hélio, e perguntar também sobre as novidades. O que vem de novo e tal. A gente tivemos aí as feiras grandes aí que tiveram fora e muita coisa a gente já viu e tal. Mas o que me chamou mais atenção foi a parte que eu não confesso assim que para mim é super novo, a parte de digital signage e a parte também de câmeras de videoconferência que a Crestron aí agora está apresentando para o mercado. Conta um pouquinho para a gente se essas são realmente as grandes novidades, se tem alguma coisa a mais, fica à vontade. Sim. Sempre temos novidades, né? Assim, eu fico impressionado com a capacidade da Crestron de disponibilizar novos produtos e tecnologias a cada semestre, na verdade, né? Nós temos entregue. E isso, na verdade, se reflete no número de prêmios que nós recebemos nesses eventos, né? Na Infocom, agora, na última, nós recebemos mais de 15 prêmios em função da quantidade de novos produtos que nós lançamos, né? Seja hardware, seja firmware, seja software, seja tudo isso se complementa, na verdade, né? Porque quando você está falando de Crestron, você fala não só de devices, mas você está falando de softwares, de sistemas de gerenciamento, de gestão desses equipamentos todos que hoje são fundamentais para que você possa ter uma boa performance na questão de gestão, de gerenciamento de todo esse parque de equipamentos dentro de uma organização, né? Mas falando das novas tecnologias e do que nós lançamos ultimamente, que foi a sua pergunta inicial, eu diria que hoje existem dois produtos muito interessantes que são campeões, né, de vendas dentro da nossa organização. É a nossa linha chamada DNX, né, que ela é responsável pelo transporte de conteúdo da fonte até o seu destino final, com uma altíssima qualidade de resolução, ou seja, é 4K 60/60/60, sendo transmitido de uma forma fantástica por cabos de 1 GB. Né? Então, essa capacidade da Crestron em transformar esse conteúdo e fazer com que ele seja entregue e seja disponibilizado para os usuários nessa qualidade faz com que esse produto seja o benchmark da indústria hoje no mercado. E as aplicações são várias, na verdade. Nós temos desde a parte de educação, da parte de esportes, nós temos nas questões relacionadas ao conteúdo distribuído de digital signage dentro de uma organização. Então, são amplas as formas que você pode utilizar isso. Dentro de grandes arenas, por exemplo, de esportes também, essas capacidades são utilizadas. Dentro dos Estados Unidos, de cassinos, né, também são utilizadas. Então, aonde você precisa ter conteúdo de alta qualidade sendo distribuído, né, de uma forma perfeita, a Crestron faz isso como ninguém no mercado. E esse é o produto que entrega isso nesse sentido, né? O outro grande produto que nós temos também, fantástico, que nós, na verdade, adquirimos uma empresa chamada OneBeyond, onde nós temos algumas capacidades incríveis que não existem em outros produtos no mercado, como o Voice Tracking e o People Tracking, né?
Então, isso faz com que realmente a pessoa que esteja dentro de uma videoconferência ou assistindo uma apresentação de um auditório, numa escola, numa universidade, numa corporação, ela tenha a experiência a mesma que como você estivesse num estúdio de gravação, de uma grande televisora, por exemplo, como se fosse um broadcasting. A pessoa ela é completamente seguida pelas câmeras, né? Quando existe uma outra pessoa que fala, essa experiência ela faz com que essa outra pessoa ela seja captada por essa câmera de uma forma muito rápida, e isso faz com que a experiência do usuário final e do ouvinte e quem está participando nessa reunião seja absolutamente fantástica e única. Não existe nada assim no mercado e eu convido a todos a vocês assistirem, a terem essa experiência com a gente dentro do nosso showroom. Legal, muito bom. Bom, aí acho que a gente retorna àquela história da plataforma lá, que ela vai se montando e vai criando novas funcionalidades, novas capacidades e cada vez ficando mais robusta, né? Exato, exato. Não para, né? Sim. Porque você vai integrando todas essas coisas. Então, eu digo sempre que é muito interessante que a Crestron, a única coisa que ela não fabrica são os displays, né? O resto, nós temos absolutamente tudo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Isso faz com que muita inteligência, muita capacidade esteja integrada dentro da plataforma da Crestron, né, para ser entregue para os nossos clientes dentro desses processos. Né? Legal. Bom, a gente já falou um pouquinho de pandemia, enfim, dos aspectos aí da pandemia. E no dia a dia, assim, no ambiente de trabalho, o que vocês viram de mudança? O que mudou efetivamente? Assim, putz, a partir de amanhã ninguém mais vai para o escritório, o pessoal vai ter que trabalhar de casa, nem todo mundo está preparado. Onde que a Crestron entrou nisso? O cara que ficou dentro de casa, o cara que ficou híbrido? Quais foram as atividades, os trabalhos, as soluções? Ótima pergunta essa também, porque as empresas elas respondem tecnologicamente também em função dessas situações, né, do dia a dia, da vida cotidiana das pessoas e das corporações. Né? Num primeiro momento, houve parece quase uma estase, assim, no sentido de todos pararem e respirarem, tentando entender o que estava acontecendo, e todos esperando pelo movimento um do outro, né? Eu estou falando mais dos clientes finais nisso, porque a Crestron ela estava trabalhando fortemente nessas soluções de colaboração e nas tecnologias necessárias para que as pessoas pudessem realmente ter a interação entre a corporação e o home office ou qualquer outro local onde elas estivessem, para que elas pudessem fazer realmente o compartilhamento de ideias e ter alguma produtividade. Se né? sabia que uma hora isso ia chegar. Não se esperava, obviamente, que fosse um problema tão triste, né, como foi, mas já estava, pelo menos se preparava para que o mercado rumasse para uma solução desse tipo, que necessitasse disso. Exatamente, exatamente. Então, em função disso, nós, obviamente, desenvolvemos, né, várias tecnologias de home office, né? Vários produtos especificamente designados, né, e desenhados para o uso no home office, para que exatamente as pessoas pudessem ter essa integração. Né? Porque mesmo as pessoas estando mais na sua casa, a própria corporação ela continua sendo o centro decisório e o centro de decisões das pessoas. Então, nós notamos que durante o período que ocorreu, né, que transpassou durante a pandemia, as pessoas foram gradativamente voltando à corporação, só que uma grande parte da força de trabalho continuou no home office, né? Então essa interação entre esses dois grupos, ela foi enorme, né? E obviamente apenas um refit não era suficiente para que a qualidade de comunicação fosse adequada, para que todos realmente participassem, né, das reuniões nesse momento. Então as empresas no primeiro momento fizeram um refit, mas elas obviamente notaram a necessidade de evoluir para um projeto mais robusto e mais perpétuo com relação às tecnologias integradas nesse sentido, né? E os investimentos estão sendo feitos e vão ser feitos continuamente nesse sentido pelos próximos anos, eu acredito. E a Crestron está preparada para dar o suporte tecnológico para, obviamente, todos esses projetos. Legal. Entrando já então agora no dia a dia, né, mais no nosso trabalho, tem lá eu acabo sempre fazendo essa pergunta porque é interessante, eu acho que é interessante para o mercado, para quem ouve, é interessante para a gente, para os integradores também que escutam vocês. E o executivo lá, o cara da empresa, o cliente final, o profissional de tecnologia que está buscando uma solução, obviamente que quando você ouve uma empresa com a capacidade, com o nome da Crestron, enfim, com tudo que ela representa, as pessoas obviamente querem se relacionar com o cliente final. Esse é um modelo que depois você pode até comentar, mas que não funciona, que a Crestron, como
muitos ou quase todos os fabricantes trabalham com um distribuidor e depois com um integrador que faz o atendimento lá, até para capilarizar mais, para dar mais abrangência aí no mercado. E o cara que está lá, ele fala, pô, mas eu gostaria de ser tratado pela Crestron, gostaria de conversar com a Crestron. Então, como é que vocês trabalham? Como é que vocês conduzem isso junto com os parceiros, com o cara que vai lá na casa do cliente para fazer a implantação, muitas vezes desenhar a solução com eles, ajudar no desenho, desenhar e depois implantar? Sim. Perfeita pergunta, muito boa. O modelo de trabalho aqui no Brasil, ele é caracterizado pelo trabalho através de um distribuidor. Nós temos, obviamente, o AV Group aqui como um grande parceiro nosso, e eles fornecem uma série de vantagens competitivas e trabalhos de infraestrutura, de suporte para os parceiros da Crestron no país e, inclusive, também dando suporte a clientes finais, dependendo do tipo de trabalho, né? Mas na questão do desenvolvimento de parceiros, de integradores, a Crestron ela ganhou algumas dos prêmios mais importantes aí no mundo com relação às suas plataformas de suporte. Isso relacionadas a suporte educacional e ao suporte técnico, né, com relação ao produto. Então nós temos aí dentro da nossa plataforma, dentro da nossa página web, um portal educacional fantástico, onde todos os projetos, todas as especificações, todas as informações relacionadas aos produtos estão disponíveis. Além do que, nós temos os chamados tracks educacionais, onde qualquer pessoa pode acessar de forma gratuita, se inscrever e se certificar hoje em dia com Crestron. Então, ficou muito fácil hoje você acessar informações da Crestron através do nosso portal. Isso é fundamental. E para os parceiros, nós temos também um serviço especializado de suporte online, que é chamado TrueBlue, que ele faz com que todas as perguntas e questionamentos relacionadas a produtos, né, dúvidas ou projetos sejam respondidos também de forma online e de forma, obviamente, gratuita, né? Legal. Então, essa é a infraestrutura que a gente coloca à disposição dos nossos parceiros e dos nossos usuários finais. Legal. O usuário final, o cliente final lá fica muito também mais resguardado e fica muito mais satisfeito. A gente também gosta aqui, como a KVM, como integrador, gosta de sempre poder levar junto, contar com o fabricante, muitas vezes com o distribuidor também nesse apoio aí, até para deixar o cliente lá mais seguro. Então acho que isso é de vital importância para que a cadeia aí funcione, desde o desenho até a entrega, a instalação final no cliente. Legal, muito bom. Bom, Hélio, acho que seguindo nessa parte de parcerias aí da empresa, a gente sabe que são inúmeras parcerias, dependendo da especialidade e tal. Eu tenho visto nos canais aí da Crestron uma parceria que estava sendo bastante divulgada com a Shure, e também vi isso lá no site da Shure, nas mídias sociais da Shure e tal. Então eu queria que vocês comentassem um pouco isso para a gente, e aí eu acho que aqui um momento que a gente trouxe uma participação especial, que não é comum, mas hoje a gente conseguiu aí uma brecha na agenda da Fernanda Gereto lá da Shure para participar conosco. Ela também vai ser uma das convidadas aqui do nosso KVMcast, então a gente vai aproveitar essa participação dela e também um bate-bola de vocês aí sobre essa parceria entre Crestron e Shure. É muito legal isso, porque quando a gente está falando... Tudo bem, Fernanda? Tudo bem? E aí, prazer te ver. Então, igualmente, prazer é meu. Muito legal, porque quando a gente analisa esse tipo de parceria, a gente obviamente está pensando no cliente final, né? Na entrega de uma experiência excepcional. E quando você fala de Crestron e Shure, você está falando de empresas com ampla experiência, né? Com uma grande quantidade de investimento em tecnologia, né? E com produtos que são absolutamente excepcionais, né? Na sua performance. Então, quando você integra produtos da Shure com produtos da Crestron, você tem o que a gente chama no mercado de win-win, ou seja, todos vencem, né? Vence as fábricas porque integram e entregam algo único, né? Uma experiência excepcional. Os integradores e os consultores porque vão, obviamente, oferecer algo excepcional para os clientes finais, e os clientes finais vão ter a experiência necessária para que eles realmente tenham uma performance adequada dentro das suas salas de trabalho, dentro dos seus locais de trabalho, né? E isso é o que é o bonito do sistema todo, né? E, obviamente, toda essa parceria, nós temos também outros grandes parceiros, como a Microsoft, né? Que faz com que essa plataforma de tecnologia seja integrada e seja disponibilizada de uma forma que a gente possa realmente ter
uma comunicação adequada entre as partes que estão envolvidas dentro do processo de conversa numa corporação, né? Eu estava me preparando aqui para falar uma parceria entre Pelé e Maradona, Ronaldinho e Messi, aí você colocou um terceiro, eu vou ter que pensar melhor, vou me perder um pouco. Fê, e aí, comenta então, acho que tem a questão do Intelimix Room, o que você conta pra gente? Eu tô 100% de acordo com o que o Hélio falou, né? Acho que todo mundo tem a ganhar, principalmente quando você tem tecnologias que são certificadas, né? Então, por exemplo, do lado da Shure, o Intelimix Room, ele foi o primeiro DSP via software, né, do mundo a obter a certificação junto à Microsoft, né, Teams. E, é claro, combinando aí com o kit, né, de videoconferência da Crestron, a linha AUC. Então, todo mundo tem a ganhar, né? Principalmente o usuário final, que traz aí essa tranquilidade de integração, né, entre as plataformas. Então, o que o cliente ganha com isso, né? Reuniões mais produtivas, mais envolventes, né? Ele sai daquele comum, né, de videoconferência e entra aí num mundo mais extraordinário, né, de alta performance, né? O que a gente realmente espera que aconteça, né, dentro de um debate, dentro de uma sala de reunião, uma discussão, né? Então, estou 100% aí com os argumentos do Hélio também. Você tem complementando aquilo que a Fernanda está falando, né? Assim, o DSP é uma tecnologia que vem de longa data, na verdade, né? Ou seja, você tentar resolver o problema das pessoas conversando, várias pessoas conversando e se comunicando com captação, né, numa sala, né, para que tudo seja inteligível, é algo que foi muito desenvolvido nas últimas décadas. Agora, você ter isso num software, né, integrado dentro da plataforma da Crestron, ou seja, você diminui a questão de hardware, você minimiza, você começa a ficar minimalista na tecnologia, integrando e entregando tudo aquilo que o Intelimix entrega em termos de qualidade, né, de sonoridade, né, de capacidade de resolução de problemas. Isso é único, não existe. Então, eu posso com tranquilidade dizer que nós temos, com relação a essa parceria, o melhor sistema de videoconferência do mundo nesse momento. E muito obrigado a Shure por essa grande parceria. Obrigado a Fernanda também por estar sempre com a gente aí. Sensacional. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Imagina. Obrigado aí pela tua participação. E a gente conta contigo aí numa próxima gravação. Dá um espacinho na tua agenda aí pra gente conseguir te trazer pessoalmente aqui e tomar um chimarrão. Hoje é um sistema diferente aqui. O meu conterrâneo, a gente tá tomando até um chimarrão. Então estamos te esperando aqui. Agora eu vou aceitar. Obrigado, Fê. Obrigado. Bom, Hélio, eu acho que ainda na parte falando de pandemia, que mudou bastante o nosso mundo aí, a questão de produtos, entregas, preços, estoques. Desafio, né? Exatamente, acho que os grandes desafios aí que a gente enfrentou e ainda vem enfrentando. A gente sabe que muitos fornecedores, fabricantes tiveram esse tipo de problema, escassez de produtos no mundo, alguns componentes específicos aí para as soluções, e isso não foi diferente para a Crestron. A gente, quando vai no cliente final lá nas empresas para falar de algum projeto, o pessoal já comenta qual que é o prazo de entrega, está demorando muito, não está. Então eu queria ouvir de você, acho que até uma boa oportunidade de você comentar conosco o que aconteceu e como é que está hoje, assim, o que o mercado já pode esperar. Não, muito obrigado pela pergunta, Cláudio. Isso é muito relevante, é muito importante, porque a gente, obviamente, nós estamos muito preocupados com toda essa situação do delay, né, da demora na entrega dos produtos, né, dos principais produtos, porque, obviamente, os produtos da Crestron, eles são o cérebro, muitas vezes, dos projetos, né? Então, fora, nós temos mais de 9.000 SKUs, na verdade, no nosso portfólio, né? Mas a grande quantidade dos chamados, né, o centro de resolução, de processamento desses projetos, eles estão focados nos produtos da Crestron, né? E invariavelmente esses produtos eles possuem processadores, eles possuem partes, né, que foram afetadas em função de sua demanda, né, com relação aos suppliers, né, aos fornecedores, né? Algo primeiro que eu gostaria de esclarecer que é muito importante com relação à política comercial da Crestron é que tudo que entra em termos de ordens de compra na Crestron é first in, first out. Ou seja,
tanto o pequeno, quanto o médio, quanto o grande parceiro... Segue a mesma fila. Segue a mesma fila. Não existe uma diferença com relação a isso no mundo. Então, isso nos dá uma tranquilidade, né, para sempre... e uma credibilidade para poder informar realmente aos nossos parceiros que aquelas são as datas estimadas que nós teremos para a entrega daqueles produtos. Não existem variações dentro, obviamente, do possível, né? Não havendo variações dos fornecedores, não haverão variações na fábrica, né? Mas, infelizmente, ocorreram algumas variações também nos fornecedores, né? Isso acabou acarretando em modificações desses ETAs. E, obviamente, nós vamos trabalhar da forma mais próxima possível aos nossos parceiros e também junto com os nossos parceiros aos nossos clientes finais, fornecendo documentação, fornecendo informações, para que seja de forma mais transparente possível essa comunicação. Ou seja, do que está acontecendo e quando nós poderemos entregar as tecnologias que são tão necessárias para o dia a dia das nossas corporações, né? Para que elas possam trabalhar de forma adequada. Exatamente. Então, essas são as atividades e as ações que nós estamos tomando para que a gente possa estar junto, né? Porque isso vai passar. Entendeu? Nos próximos, a gente espera que nos próximos quarters, aí, no terceiro, quarto quarter desse ano, né? E do primeiro e segundo do próximo ano, a gente consiga ter uma melhora na questão de supply, né? O que nós falamos antes, ou seja, de que o modelo híbrido de trabalho, a demanda que ocorreu por tecnologias, ou seja, nós estamos hoje fabricando 5, 6, 7 vezes mais produtos do que nós fabricávamos há 4, 5 anos atrás. Sim. Ou seja, então ocorreu, na verdade, um fornecimento até dobrado de partes por parte dos nossos fornecedores. Só que a demanda é tão grande que a gente não consegue dar conta. Isso é um problema bom, né? É um problema bom, só que a gente, obviamente, tem que adequar isso com relação ao fornecimento e encontrar um ponto de equilíbrio para que a gente possa voltar a entregar os produtos de uma forma adequada, né? Porque isso afeta o dia a dia, obviamente, das empresas, né? Estamos trabalhando para isso. Muito bom, legal. Pessoal, muito bom. Eu acho que estamos chegando aqui o final do terceiro episódio do KVMcast. Bate-papo muito legal aqui com o meu amigo Hélio Garbim, da Crestron. E acho que tem papo aqui para uns 2, 3 dias de conversa. Acho que se falar de tecnologia, de soluções, tem um monte de coisa que a gente podia falar. Infelizmente a gente tem um tempo limitado aqui, mas com certeza vão ter outras oportunidades. De repente até a gente fazer outras dobradinhas aí com outras empresas, aproveitando essa parte de integração e tal. Eu acho que esse é o encerramento desse episódio, mas é uma história que fica aberta aí para as próximas. Hélio, muito obrigado. Acho que prazer aqui te receber. Acho que a gente se encontra bastante aí, mas não teve acho que talvez não tenha tido a oportunidade ainda de bater esse papo aqui mais frente a frente para entender essas soluções, conhecer. É um negócio que eu gosto muito. Eu acho que o mercado em si consome bastante. Eu acho que é um negócio interessante de se falar também. Obviamente que às vezes o cara não vai conseguir ficar 1 hora, 1h30 na frente do computador, mas pode ir olhando ali aos pouquinhos e buscando efetivamente alguma solução, alguma informação que lhe cabe. Então, agradeço muito a tua participação e a gente espera contar contigo aí para outras oportunidades. Mas antes, eu sempre esqueço, eu tenho uma lembrancinha aqui para você. Obrigado. Uma lembrancinha para você, que é uma canequinha aqui. Que legal. Uma lembrança da participação no nosso programa. Mais uma forma de agradecimento. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, novamente em nome da Crestron, em nome dos nossos parceiros, do AV Group também, que é o nosso distribuidor. A gente agradece a oportunidade e mais uma vez salientar a importância da educação do mercado e também de saber que as pessoas estão comprometidas, né? E elas são acessíveis, né? Para que a gente possa encontrar soluções em função de qualquer situação que ocorra dentro do mercado, né? Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para atender, para escutar e para desenvolver esse mercado juntamente com vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima. Que bom. Legal. Bom, então encerramos aqui o nosso terceiro episódio do KVMcast. Esperem aí, aguardem e também se conectem nas nossas plataformas digitais. A gente tem eventos marcados com o Shure, com a Fernanda que esteve aqui conosco, tem QSC com o Didier, tem LG falando de painel de LED com o Leandro, com outras pessoas da empresa e entre outros episódios que temos para gravar aí. Obrigado.